Olá, o Em Discussão apresenta a partir de agora 2 debates recentes no Senado que reuniram ex-ministros da Agricultura e do Meio Ambiente. Na pauta, o novo Código Florestal Brasileiro. Os encontros foram realizados separadamente e mostram 2 realidades distintas. O texto que está aqui, a regra é a flexibilização para destruir floresta. A exceção é proteger. É importante se aprovar, esse código foi debatido, foi discutido. Preservar o meio ambiente, garantir o uso sustentável das matas e rios, aumentar a produção agrícola. Desafios para o novo Código Florestal. Vamos começar pela opinião dos ex-ministros do Meio Ambiente. Para eles, o texto em análise no Senado incentiva o desmatamento. Nós estamos decidindo aqui é o futuro do Brasil. Uma lei que trata das florestas em qualquer país do mundo é uma lei transgeracional. Nós não estamos decidindo para hoje. Nós não estamos resolvendo os problemas de ontem, porque o que está dominando todo o debate do Código Florestal no Congresso é o passivo ambiental, é o para trás. Aliás, essa lei não trata, ela é mais uma lei de uso da terra do que uma lei florestal. Nós não podemos chamar o que está sendo colocado aqui, porque não tem um artigo que trata de política florestal senso amplo. Tem o nome de florestas para corrigir distorções do passado. A agricultura tem sido sustentáculo da balança comercial. Temos que bater palmas para a agricultura. E, aliás, esse avanço tem sido mais por tecnologia do que por incorporação de novas áreas. É bom que se diga isso. Os próprios líderes agropecuários no Brasil dizem que se pode dobrar a produção sem derrubar uma árvore. Mas o problema é que há uma diferença, há uma distância entre a intenção e o gesto. O discurso é que se pode ampliar a produção sem desmatar. Mas o problema é que a lei como está abre N caminhos para desmatar legalmente. E não só no passado, desmatar agora. E não só na encosta, no topo de morro e até na reserva legal. No Ano Internacional das Florestas, nós merecemos uma lei que trate a proteção como regra e não como exceção. O texto que está aqui, a regra é a flexibilização para destruir floresta. A exceção é proteger. De forma geral, pode-se afirmar que o texto aprovado pela Câmara traz sérios retrocessos quando comparado às normas atualmente em vigor. Elege-se uma data mágica, 22 de julho, data da edição do mais recente regulamento da Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, e passa-se um verdadeiro cheque em branco para as ocupações anteriores a esta data serem legalizadas mediante programas de regularização extremamente vagos e mesmo independentemente desses programas. Essa é uma falha que precisa ser corrigida. Concretiza-se uma verdadeira afronta ao princípio da igualdade perante a lei. Aqueles que protegeram as suas matas nativas, seguiram a lei o tempo todo, vão receber e devem se sentir lesados o mesmo tratamento dos produtores que simplesmente ignoraram a legislação florestal. Sou, por vezes, severamente criticado por alguns dos meus amigos ambientalistas, mas eu reconheço que nós temos que admitir o uso consolidado das áreas antrópicas do passado. Eu acho que não é razoável, em regiões antrópicas consolidadas, do sul, do sudeste, multar um agricultor por uso de APP que já vem sendo utilizada desde o seu bisavô. Tranquilo. Agora, nós não estamos falando de desmatamento. Nós não estamos falando de novos desmatamentos. Se mistura também, no meu modo de ver, no artigo 8º, as ocupações tradicionais, né, consolidadas, Carlos Carvalho, as legais e as ilegais. É completamente diferente alguém ter ocupado uma faixa de rio de 10 metros, quando a faixa de proteção legal na época era 5, portanto estava dentro da lei, do que ter ocupado 10 metros anos depois, quando a faixa de proteção era 30.
Então, ao colocar de forma parelha a ocupação consolidada, legal e ilegal, se faz, senador Lindbergh, e Vossa Excelência tem se preocupado, escrito sobre o assunto, se faz uma injustiça com aqueles que seguiram a lei da época. Quando se está colocando a questão de que, ao fazer o pedido para a regularização fundiária no cadastro, são suspensas todas e quaisquer penalidades e que os governadores poderão, indefinidamente por decreto, continuar revogando o prazo para que as punições não sejam feitas, se está estimulando o desmatamento. Eu sou daqueles que defendo de que a compensação e a reposição do passivo ambiental, ele não deve ser permissivo ao ponto de ser anistiado. Dizem os ruralistas o seguinte: em nenhum momento no texto da lei está dito, está anistiado o desmatamento. E é verdade, você não encontra a palavra anistia. Mas o texto foi construído com tamanha permissividade e flexibilidade que a consequência do texto é nos levar à anistia. Quando eu peço que se aprove um programa de recomposição naquilo que não tem prazo, naquilo que não tem viabilidade de recomposição, eu estou, na realidade, tirando a punibilidade e dando, portanto, uma anistia indireta àqueles que cometeram o desmatamento. Em relação à anistia, aí eu não sou ruralista, não, mas eu não vejo no artigo 33 qualquer anistia. O decreto foi assinado, o decreto foi reassinado. Não tem anistia. Tem uma forma de punição. E qual é a forma de punição? Qual é a forma? E olha, eu estou aberta a todas as críticas, inclusive aos semblantes de interrogação. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Quem desmatou pode entrar, não é terra legal, é Mais Ambiente, eu acho o nome do programa. Pode se cadastrar no Mais Ambiente. Se cadastra. Quem desmatou ilegal se cadastra no Mais Ambiente. Se cadastra e recupera a terra, recupera a floresta que foi suprimida ilegalmente. A partir do momento em que foi cumprido isto, ele é liberado das multas. Nem o decurso de prazo conta durante o período da vigência do período de recuperação. Nem o decurso de prazo. Se aprovado o texto na forma como saiu da Câmara, sequer se terá noção do órgão competente pelas autorizações para a exploração sustentável da reserva legal, pelo registro da reserva legal no cadastro proposto, pela emissão da cota de reserva ambiental. Em outras palavras, estará configurada a insegurança jurídica. O texto traz incongruências. É possível ver no texto, no mesmo texto, dispositivo que manda recompor e que desobriga de recompor. É esse o texto que o Senado vai votar. Na pressa de obter uma solução que atendesse determinados propósitos, nós temos no texto, surpreendentemente, comandos contraditórios. Se o objetivo é obter texto para dar segurança jurídica, certamente não será o texto que o Senado vai votar que dará segurança jurídica aos proprietários rurais do Brasil na relação com as nossas florestas. No próximo bloco, da água para o vinho, ex-ministros da Agricultura apoiam o projeto aprovado pelos deputados. E você vai saber por quê dentro de instantes.